A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu as investigações sobre a morte do cão Orelha, em Florianópolis, no começo deste ano, e a polícia pediu à Justiça a internação de um dos adolescentes envolvidos. Ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos. Além dele, 3 adultos foram indiciados por coação à testemunha. Esse crime aconteceu na madrugada do dia 4 de janeiro, na Praia Brava, no norte da ilha. Segundo os laudos da perícia, Orelha sofreu uma pancada na cabeça, que pode ter sido por um chute ou algum objeto rígido, como um pedaço de madeira ou uma garrafa. No dia seguinte dessa agressão, o cão chegou a ser resgatado, mas acabou morrendo em uma clínica veterinária na região por conta da extensão desses ferimentos. O responsável pelo ataque fatal ao animal afirmou em depoimento, segundo a polícia, que tinha ficado na piscina dentro do condomínio no dia do crime. Mas, segundo as imagens das câmeras de segurança obtidas pelas autoridades, o adolescente saiu do local por volta das 5h25 da manhã. Estão ali as imagens. E depois, cerca de meia hora depois, retornou. Além disso, testemunhas e outras provas também comprovaram que ele estava fora do condomínio. O adolescente chegou a viajar para fora do país logo depois do ataque, mas foi interceptado quando pousou no aeroporto, no dia 29, em posse do mesmo moletom, aliás, que ele usava no dia do crime. Olha, a gente continua falando sobre as medidas que podem ser adotadas, inclusive com possibilidades de mudança na lei que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi protocolado na Câmara um projeto de lei que quer mudar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, para garantir que atos de violência contra animais cometidos por menores sejam considerados na aplicação de medidas socioeducativas, inclusive a internação. O autor do PL é o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, que conversa com a gente agora. Deputado, tudo bem? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia. Prazer estar falando com vocês da Band News. Obrigado pela oportunidade. Bom, um tema sensível, né, deputada? A gente acompanha aí esse caso do cão Orelha, que ganhou essa repercussão nacional, mas não é apenas um caso, né? Se a gente for olhar para o Brasil inteiro, os registros de maus-tratos contra animais são inúmeros. Hoje, e aí fazendo até uma crítica pessoal, eu imagino que a legislação poderia ser um pouco mais punitiva para os maiores de idade que cometem esse tipo de crime. Mas se tratando do Estatuto da Criança e do Adolescente, se tratando do ECA, como é que vocês pretendem dar encaminhamento, né, a esse pedido que foi apresentado, essa possibilidade de mudança, e como é que vai seguir também daqui para frente essa discussão? De fato, é um caso muito triste, né? Muito sensível, e chocou o país pelo tamanho da violência, pela atrocidade ali cometida e cometida por jovens, né? Adolescentes. E olha só, está todo mundo debatendo aqui, a sociedade estava fazendo um debate se eles seriam punidos ou não. Ou seja, se eles ficariam impunes ou teria alguma medida contra eles. Ora, cometer um ato de violência, nesse caso a morte de um animal, é também uma atitude gravíssima. Por isso que nós entendemos que os adolescentes deveriam responder da mesma maneira que eles respondem por algum ato infracional que cometam hoje contra uma pessoa, um roubo, qualquer outra conduta tipificada, com base ali no ECA, que ele possa também responder pela violência praticada contra os animais, ou seja, eles possam ser enquadrados dentre as medidas ali previstas. Nesse caso, medida, por exemplo, de internação. Por isso que nós sugerimos a alteração para que se possa garantir, de fato, a punição nesse caso, mas principalmente nos próximos casos. Por isso que a gente sugere a alteração do ECA para que os adolescentes e as crianças que, porventura, cometam atos infracionais possam responder, mesmo se praticado contra um animal. Ô, deputado, já eu passo aqui para o João para dar seguimento na entrevista, mas só para eu tirar uma dúvida. A gente acabou de falar sobre esses pedidos que foram feitos, né, da Justiça de Santa Catarina, especificamente para um dos jovens envolvidos nessa situação. E aí eles pedem a internação, né, recomendam a internação desse jovem. Então, hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente tem, isso não poderia acontecer? O Estatuto prevê, vamos dizer assim, atos infracionais hoje praticados contra uma violência a uma pessoa, né, um homicídio, um roubo, um furto, enfim, coisas que hoje são previstas no Código Penal, que ali também estão previstas no ECA,
eles vão responder com alguma medida, por exemplo, de internação. Especificamente contra um animal, ali não está previsto. Por isso que nós sugerimos alteração. Provavelmente, ali o delegado que pediu, ele deve ter feito, eu não vi a peça dele, né? Mas ele deve ter feito ali algum tipo de interpretação para que possa pedir essa medida, considerando a gravidade do ato praticado. Mas eu não posso dizer sobre a peça, né, que o delegado pediu ali no inquérito, a medida contra esse adolescente, porque de fato eu não vi o inquérito. Prazer falar com o senhor. Mas nós entendemos que hoje nós precisamos dessa alteração no ECA para que a gente tenha a garantia da devida punição de qualquer adolescente que venha praticar alguma atividade violenta, criminosa contra um animal. Deputado, prazer falar com o senhor. Bom dia. Eu queria tirar duas dúvidas que são, na minha visão, importantes para evitar dar margem, sobretudo a primeira, a futuros problemas na hora de punir alguém, né? Quando o senhor fala da violência, o senhor pontua que é um caso de violência que não necessariamente tenha que resultar nessa tragédia que aconteceu, que é a morte de um animal, correto? E a segunda é a seguinte questão: nós sabemos que qualquer projeto necessita negociação. Eu acompanhava mais cedo também a deputada federal Rosana Vale, do PL, que disse também ter protocolado um projeto muito similar, semelhante, que busca alterar também para evitar essa lacuna que hoje existe, não citando a violência animal para caso de internação. O senhor pretende conversar ou já conversou com ela? Você pretende conversar com a bancada do PL para facilitar esta aprovação? Nós vamos ter que conversar com o conjunto dos deputados, né, de todos os partidos. Logicamente, quem define a pauta de votação é o presidente Hugo Mota. O projeto, no rito ordinário, ele teria que passar pelas comissões e depois, eventualmente, ir ao plenário. Ou, em regime de urgência, ir diretamente ao plenário da Câmara para que ele possa ser aprovado. Eu ainda não falei com o deputado, o presidente Hugo Mota, vamos conversar com ele. Entendo que a gente tem celeridade, do meu ponto de vista, para que a gente possa aprovar essa matéria. E, logicamente, que aí, em sendo designado o relator, nós vamos ter que conversar com ele, com conjuntos de deputados e deputadas, para que tenha sensibilidade e entendam a importância e a urgência de a gente acelerar a aprovação dessa matéria. Então, seja a deputada Rosana, seja qualquer outro parlamentar. E nós estamos aqui na torcida para que haja, né, enfim, boa vontade dos parlamentares, né, deputado? Como o senhor disse no início da entrevista, é um caso cruel, um caso inadmissível. Eu imagino também que, assim, no decorrer da discussão, isso acaba também envolvendo a presença desses menores ou desse tipo de incentivo nas redes sociais. E aí eu falo isso porque estamos prestes à entrada em vigor do ECA Digital, também uma mudança na legislação da criança e do adolescente, isso voltado para a proteção dessas crianças nas redes. Mais recentemente, nós trouxemos aqui na Band News TV diversas reportagens, deputados, mostrando que esses desafios envolvendo crueldade contra os animais, eles começam também nas redes sociais, ou seja, esses menores, esses adolescentes muito envolvidos também em plataformas como Discord, como o próprio Telegram, né? E acabam criando grupos ali de violências específicas contra animais. O senhor acha que também essa é uma discussão que vai caminhar junto, pode ser aliada também na tramitação desse projeto? Olha, eu entendo, eu infelizmente vejo que parte da sociedade acaba louvando determinadas atitudes violentas. Eu tenho um outro projeto, desde o início do meu mandato, ainda na legislatura anterior, que é para proibir e, na verdade, punir a apologia ao uso de armas. A gente vê na rede social muitas pessoas postando arma, fuzil, foto, como se fosse uma coisa natural, né? A finalidade de uma arma é matar. Então, e por que as pessoas ficam incentivando de uma certa maneira o uso, né, de armas? Então, isso colabora, isso incentiva a prática da violência. E aí a gente vê grupos específicos se organizando, falando na rede social sobre atitudes violentas, condutas de ódio. Isso é péssimo. E aí a gente vê um caso como esse, de uma adolescente, sem razão alguma, comete uma atitude extremamente violenta com um cão dócil e amigo da comunidade. O que é pior, parece que ele contou ali com um amparato, com um apoio
de proteção que queria evitar sua punição. Quer dizer, é mais ou menos o seguinte: alguns podem cometer crime que não serão punidos. E não é isso, né? As pessoas têm que ser punidas. Se nós queremos acabar com a impunidade, nós temos que ter a lei aplicada, seja para quem for, não importa quem é. Para a gente combater as violências, para a gente ter uma sociedade mais segura, nós precisamos ter a certeza da aplicação da lei. Enquanto a lei, alguns acharem que elas podem não ser aplicadas em determinadas situações para determinadas pessoas, nós vamos ter um incentivo geral de condutas violentas dos mais vários tipos. E nesse caso, em relação aos animais, da mesma maneira que a gente vê casos de feminicídios explodindo no país, porque alguns acham que não serão punidos. Deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, muito obrigado pelas informações aqui passadas. Seguiremos acompanhando o trabalho no Congresso Nacional. Um grande abraço. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todo mundo que nos acompanha.